Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Cirlane Oliveira e estou aqui para mais um dia bater um papo aqui com vocês aqui no nosso canal. Então, hoje é dia do advogado e eu estou onde? Estou aqui no escritório estudando, né, lendo um pouquinho. Na verdade, eu vou começar agora aqui, né? Tive uma enxaqueca essa madrugada, quero compartilhar com vocês muita dor, mas estou aqui na minha escadinha, devagar, estudando para o Enem. Então, seja muito bem-vinda. Se ajudar você nessa jornada, que ótimo. E logo pela manhã, depois aí dessa noite terrível, com muita dor, eu logo abri o celular e fui ver um devocional que vocês depois podem seguir, que é muito bom, Estudando com Deus, da Jéssica, e ela estava falando no vídeo que eu vi sobre o Salmo 90, que eu quero deixar aqui para vocês. Por quê? Porque foi muita sintonia, né? O Salmo 90, versículo 12, foi exatamente o salmo que eu escrevi no convite da minha formatura, quando eu me formei em Direito, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, eu gostei muito do canal dela, não conhecia, mas vi uma entrevista dela com o William Douglas e com mais dois concurseiros que foi maravilhosa para me dar assim uma motivação para voltar aos estudos depois dos 40, né? E aí ontem eu estava ali dando uma faxina no meu quarto de estudos para jogar material velho fora e aquela organização que vocês devem conhecer bem. A gente acaba de organizar tudo, depois na outra semana a gente bagunça tudo de novo e tá tudo certo. E aí eu achei o meu caderninho de peças quando eu passei na segunda fase da OAB. Então até postei um vídeo lá no Instagram falando, né, mostrando o caderninho, mostrando ali minha dedicação naquele tempo, né, e a minha prova estava tudo lá e me deu mais uma motivação para lembrar de onde eu comecei, né, então estou aqui ainda um pouco zonza, né, devido à crise de enxaqueca, mas meu tio sempre dizia para mim e para minhas primas, né, que a gente tinha que estudar até a cabeça doer. Na verdade, ontem eu nem estudei, né, apenas de mexer ali no meu material, ficar o dia inteiro faxinando aquele quarto, já me deu essa enxaqueca durante a noite. Mas hoje, logo pela manhã, com esse salmo, me veio à memória, né, todo o tempo de estudo ali para a OAB, o estudo pesado de domingo, de querer estar na EBD, na Escola Bíblica Dominical e não poder, de chorar ali em cima dos livros. E realmente, às vezes, eu já tenho 41 anos, né? Então você pensa, ai meu Deus, voltar a estudar naquela intensidade depois dos 40 não é fácil, tá? Mas eu resolvi voltar, apesar de todas as outras coisas, até me identifiquei com o Dr. William Douglas ali naquela entrevista, falando que ele faz muitas coisas, ele tem TDAH e faz muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue saber ali qual deixar de fazer algum, né? E eu tô nessa também. Hoje eu estou aqui no escritório, daqui a pouco tenho aula com as meninas do curso Mulher Única, que eu sou líder oficial. Então não consigo deixar as coisas de Deus, as coisas que eu gosto, a psicanálise, o estudo com as meninas, e aí junta tudo, aí vem a advocacia, aí vem casa, vem marido, vem família, tudo junto e misturado, meu Deus do céu, mas também não consigo deixar de estudar um pouquinho de tempo livre que eu tenho. Estou aqui também, ó, acabei encontrando aqui no escritório meu livro O Juiz, do juiz J. Aquino Perpétuo, né? Aí olhando aqui a dedicatória que ele fez para mim lá em 2019. Então, assim, tudo você vem à memória e lembra de onde tudo começou e não consegue parar de estudar. Então, eu não vou me cobrar aqui, mas o mínimo que eu conseguir estudar durante o dia, eu estarei aqui também compartilhando. Já estou aqui com o meu chazinho, tá? De frutas.
E vamos lá estudar um pouquinho hoje a nossa aula 2, né, os estudos resumidos aí para o Enem, Direitos e Garantias Fundamentais, parte 1, artigo 5º ao 17 da Constituição Federal. Vamos lá. Qual o nosso objetivo aqui? Compreender a teoria dos direitos fundamentais, sua eficácia, características e aplicação prática, especialmente à luz da jurisprudência do STF. Então, vamos que vamos. Começando agora a aula. Vamos lá. Sejam muito bem-vindas. Mais uma aula da nossa preparação para o Exame Nacional da Magistratura. Não é um curso aqui, tá? É só mesmo compartilhando os meus estudos no mínimo tempo livre que eu tenho. Eu sou Cirlane Oliveira, eu sou advogada e sou também pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil e sou pós-graduada também pela Escola do Ministério Público e agora estou fazendo a pós-graduação na SMAGES também, na Escola da Magistratura aqui do meu estado, Espírito Santo. Esse canal é o registro da minha preparação, tá? Então, enquanto eu estudo, eu compartilho conteúdo com vocês, porque ensinar também faz parte do meu processo de aprendizagem, tá? Então, na verdade, depois eu volto e fico assistindo os vídeos que eu postei. Então, deixo aqui, se for útil para você, que bom. Então, hoje nós vamos estudar um dos temas mais importantes de todo o direito constitucional. Qual é esse tema? Os direitos e garantias fundamentais. Vamos lá. Se existe um tema que todo candidato precisa dominar, é este. Os direitos fundamentais aparecem no Enem, na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na OAB e em praticamente todos os concursos jurídicos. Mas, mais do que decorar artigos, né, é preciso compreender a lógica da Constituição e a forma como o Supremo Tribunal Federal interpreta esses direitos. Então vamos lá? Vamos que vamos. O que são direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles são essenciais para assegurar a dignidade da pessoa humana. Eles estabelecem limites ao poder do Estado e garantem proteção ao indivíduo. Então, na Constituição Federal de 1988, estão previstos principalmente entre os artigos 5º e 17. Então, eles estão previstos lá, principalmente nesses artigos. Mas atenção, atenção, liga aí o pisca-alerta. Isso é muito importante para a prova. Os direitos fundamentais, eles não se limitam ali no artigo 5º. Há diversos direitos fundamentais espalhados por toda a Constituição. Então, fica a dica aí. Vamos lá, a dica para o Enem. Nem todo direito fundamental está no artigo 5º. Quais os exemplos? Direito ao meio ambiente equilibrado, direito à saúde, direito à educação, né? Hoje aí também comemorado o Dia do Estudante, né? Direitos sociais e direitos políticos não estão elencados ali no artigo 5º da Constituição. Ok? Então vamos lá. Fundamentos dos direitos fundamentais. A Constituição de 1988 tem como um de seus pilares qual a dignidade da pessoa humana. Ela está prevista no artigo 1º, inciso 3. A dignidade da pessoa humana funciona como verdadeiro eixo interpretativo da Constituição. Então, sempre que houver dúvidas sobre a interpretação de um direito fundamental, esse princípio deverá ser considerado, ok? Então, é muito importante aí o princípio direito da dignidade da pessoa humana.
Então, quais as características dos direitos fundamentais? As características dos direitos fundamentais. Historicidade. Os direitos fundamentais, eles surgem ao longo da história. Eles não nascem todos ao mesmo tempo, tá? Então, essa aí é uma característica dos direitos fundamentais, a historicidade. Agora, outra característica é a universalidade, ou seja, são direitos a todas, são destinados, né, direitos destinados a todas as pessoas. Em regra, independem de nacionalidade. Então, os direitos fundamentais, eles são destinados a todas as pessoas. Essa é a característica da universalidade, ok? Outra característica dos direitos fundamentais é a imprescritibilidade, ou seja, eles não desaparecem com o passar do tempo. Então, os direitos fundamentais, eles têm uma característica imprescritibilidade, que não desaparecem com o passar do tempo. Outra característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade, ou seja, a pessoa ela pode deixar de exercer determinado direito, mas não perde sua titularidade. Então, essa é a característica da irrenunciabilidade. Outra característica aqui é a inalienabilidade. O que vem a ser a inalienabilidade? Os direitos fundamentais, eles não podem ser vendidos nem transferidos, então eles são inalienáveis. Os direitos fundamentais não podem ser vendidos e nem transferidos. Outra característica, relatividade. Essa característica ela é extremamente cobrada. Nenhum direito fundamental é absoluto, tá? Então, essa característica da relatividade. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Exemplo, liberdade de expressão, direito à honra, direito à privacidade. Então, quando dois direitos entram em conflito, o juiz ele utiliza a técnica da ponderação, tá? Para buscar uma solução equilibrada. Então, quando os direitos fundamentais, quando dois direitos entram em conflito, o juiz ele vai utilizar ali a técnica da ponderação para buscar uma solução equilibrada. Outra característica é a efetividade. A Constituição, ela busca garantir a máxima concentração possível desses direitos. Então, é a característica da efetividade. Aí vamos a uma pegadinha aqui do Enem. Vamos lá. Quando a banca afirmar que determinado direito fundamental é absoluto, se desconfia, tá? Desconfia quando a banca afirmar que determinado direito fundamental é absoluto. Por quê? Como regra, o STF entende que não existem direitos fundamentais absolutos, ok? Então, não vão cair nessa pegadinha aí, não. Agora, vamos falar sobre os destinatários dos direitos fundamentais. Originalmente, os direitos fundamentais, eles protegiam o indivíduo contra o Estado. Essa relação, ela recebe o nome de eficácia vertical, tá? Eficácia vertical. Entretanto, atualmente também podem produzir efeitos nas relações entre particulares. Então, é o que nós chamamos que hoje, né, nós chamamos de eficácia horizontal, porque também pode produzir efeitos nas relações particulares. Vamos citar um exemplo? Vamos lá. Uma empresa privada não pode discriminar um empregado com base na raça, na religião ou no sexo, ok? Então, esse aí é um exemplo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Vamos agora para a eficácia dos direitos fundamentais, como falamos aí no tópico anterior. Vertical é entre Estado e cidadão, é a eficácia vertical. Horizontal é de particular para particular. E diagonal, muito cobrada nos concursos modernos. Ocorre quando existe desigualdade entre particulares. Qual o exemplo? Empregador e empregado, plano de saúde e consumidor, instituição financeira e cliente. Essa daí é a diagonal. Agora vamos à aplicação imediata aqui. Artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que isso significa? Significa que, como regra, esses direitos, eles possuem efeitos desde a promulgação da Constituição. Então, aí, é aplicação imediata. Agora vamos falar das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. A expressão dimensões, ela é atualmente preterida por boa parte da doutrina. Por quê? Pois ela evita a ideia de substituição de direitos. Por isso que é mais usada aí por parte da doutrina a expressão dimensões. Então vamos lá. Primeira dimensão, liberdade. Exemplo, liberdade de expressão, propriedade, devido processo legal. Essa é a primeira dimensão da liberdade. Segunda dimensão é a igualdade, os direitos sociais. Exemplo, saúde, educação, trabalho e previdência. Essa é a segunda dimensão dos direitos fundamentais. Agora vamos falar na terceira dimensão. A terceira dimensão já abrange fraternidade ou solidariedade. Exemplo, meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural e a paz. Essa é a terceira dimensão dos direitos fundamentais. A quarta dimensão, a divergência doutrinária. Alguns autores, eles incluem democracia, informação e pluralismo aí na quarta dimensão dos direitos fundamentais. Em relação à quinta dimensão, também a divergência. Alguns autores associam ao direito à paz, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre jurisprudência importante. O STF ele tem reafirmado alguns entendimentos centrais, ou seja, os direitos fundamentais eles possuem eficácia também nas relações privadas, especialmente quando há desigualdade entre as partes. Outra questão é que a liberdade de expressão ela tem posição preferencial no sistema constitucional, mas não é absoluta e pode encontrar limites na proteção da honra, da imagem e de outros direitos fundamentais, ok? E outra questão é que a dignidade da pessoa humana é um dos principais parâmetros de interpretação da Constituição e orienta a solução de conflitos entre direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana está aí para isso. Agora vamos rapidamente para finalizar aqui algumas questões para o público. Olha só. Os direitos fundamentais são absolutos? Não, em regra eles são relativos e podem entrar em colisão, exigindo aí a ponderação. Questão 2. Os direitos fundamentais possuem efeitos apenas contra o Estado? Nós vimos que não, que também podem produzir efeitos nas relações entre particulares, que é a eficácia horizontal.
Então, vamos resumir nosso vídeo? Hoje nós aprendemos o quê? Os direitos fundamentais protegem a dignidade da pessoa humana, eles não são absolutos, possuem eficácia imediata, produzem efeitos tanto contra o Estado quanto entre particulares e estão presentes em toda a Constituição, não apenas no artigo 5º, ok? Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar o estudo do artigo 5º da Constituição Federal, analisando aí os principais direitos e garantias individuais, que é um tema indispensável para o Enem e para os concursos. Então, muito obrigada por estudar comigo. Que Deus abençoe sua preparação, nossa preparação e até a próxima aula. Tchau, tchau e até mais.